Mas, gente, então, qual que é a nossa proposta com esse estudo? É realmente a gente aprender a rezar com a Bíblia, né? Porque aparentemente parece simples, né? Ah, não, eu vou ler a Bíblia e tal, mas tem aquelas dúvidas, né? Porque no fundo a gente acredita que a oração é um momento de intimidade com Deus, né? É um momento onde eu vou falar com Deus e Deus vai falar comigo, né? E claro, Deus pode falar de diversas formas, né? Deus pode falar né, através de uma criança que vem e fala com você, como Santo Agostinho, né? A conversão de Santo Agostinho se deu assim. Eu vi uma criança recitar lá um salmo, pode falar de diversas formas. Mas a, Mas uma das formas mais claras, falar no nosso coração, através de uma música, tudo, mas uma de uma forma muito especial que ele quis foi através da Bíblia, né? Por isso ele inspirou, né, a pessoas, seres humanos, a escreverem certas palavras, né, vamos dizer assim, certos livros, e depois inspirou a igreja dele a selecionar esses livros, dizendo assim, ó, realmente, com esses livros eu quero falar com vocês, eu quero falar com cada um de forma individual. Então, qual que é a ideia desse nosso curso aqui, né? Se Deus quiser, a gente espera que a gente reza, né, como a André ainda colocou, para que dê certo, para que seja o primeiro de muitos, né? A ideia é de ser, então, no máximo meia hora, né? Aproveitando, então, a intercessão de Nossa Senhora com esse terço aos sábados, 6 horas, depois a gente inicia 6h30, e através desse pequeno tempo, a gente ir estudando temas práticos para a nossa vida de cristão, e a gente quis começar justamente com esse, por ser um tema que vai alimentar a nossa alma, né? Então, vamos lá. E hoje, né, de forma especial, nós estamos também, você vê, treinando, né? Estamos treinando se a gente vai conseguir gravar. Tivemos esse probleminha com o link aí já. Então, a ideia é mesmo a gente dar uma introdução, começar, mas semana que vem, se você conhecer mais gente, né, aí a gente já vai ficar mais atento com o link. Se você queira compartilhar o link, né, que é só mandar o link, porque realmente acho que não foi nenhum problema de ter criado antes, foi mesmo problema de eu ter entrado na conta errada. Então, você pode divulgar para mais pessoas, né, que a gente vai trabalhar isso junto. E a ideia é isso, é ser uma oficina, a gente chama de oficina, para ser um negócio bem prático. Por isso, mais uma vez, se você tiver com a sua Bíblia aí, é importante ter uma caneta, um papel, para ir anotando, tá bom? Então, começando, né? Já. A gente vai utilizar, né, para tem bastante, o pessoal já deve conhecer esse livro aqui, ó, é a satisfação de todo desejo, mas são 3 páginas, tá? Bem tranquilo, não precisa se preocupar, não, a gente vai falar aqui, porque aqui o autor do livro, esse livro, A Satisfação de Todo Desejo, vai justamente falar de um caminho para que a gente possa ser santo, né? E nesse caminho, o que existe é a importância da oração. Rafa, Oi. só um minutinho. Deixa eu perguntar pro pessoal se tá todo mundo aí, porque eu recebi uma mensagem aqui de negócio de rede que tá pausado. Pergunta aí se tá todo mundo aí. Tá. O pessoal abriu. Só falar um oizinho aí, porque deu uma mensagem aqui de vídeo pausado por causa de rede. Não sei se tá todo mundo ouvindo, né? Tá. Oi, Michele, tá? Robert deu joinha. Talvez foi Luiz Gabriel também. Tá todo mundo ouvindo, gente? Tá todo mundo. Eu estou. Tá. Às vezes foi na sua, o André. Às vezes pode ter, oscila mesmo. Mas obrigado por você ter avisado. Então vamos lá. Então, esse livro aqui é uma trajetória, né? O que ele fez? Ele foi na vida dos santos, foi estudando e vendo algumas coisas que eram importantes. Uma das coisas que não falta na vida de um santo é a oração, né?
E aí, então, ele vai trazer aqui 6 passos. Então, quem for anotar, quem quiser anotar, são 6 passos para um momento de oração que vai utilizar, e nós vamos utilizar esse momento de oração com a Bíblia. Então, ele vai falar de 6 passos. Quem? São Francisco Sales. Esse santo, qual que é a diferença desse santo? Esse santo, quando ele foi escrever, quando Deus inspirou ele a escrever, ele percebeu o seguinte, que havia muitos escritos, muitos ensinamentos para as pessoas, para padres, freiras, pessoas que estavam no convento, né? Porém, não havia muitos ensinamentos para as pessoas leigas, pessoas que estão no mundo, igual a gente, que trabalha, estuda, tem avô, é avó, é pai, é mãe, sabe? Que vive nessa correria, para o leigo. Então, o São Francisco, ele é o autor daquele livro, né? Filoteia. Então, o que ele faz? Ele pensa em nós. Então, os escritos dele são muito voltados para o leigo, para a gente, então, que tem a nossa correria, né? Mas que, ao mesmo tempo, quer responder esse chamado de Deus, que é fazer a vontade dele, que é ser santo, que é ser um cristão autêntico. Então, eu destaco já isso. Esses 6 passos, então, é de São Francisco de Sales, que é um santo que escreve, que ensina para pessoas que querem ser santas e não são padres, não são leigos. Pelo contrário, é para nós mesmos. Então, a partir disso, a gente pode fazer esse estudo, né? Encarar esses passos como possíveis, tá bom? Então, que a gente não faça, que às vezes tem coisa que a gente estuda que a gente fala assim, não, isso aí não é para mim, não. Mas que o Espírito Santo possa realmente nos convencer de que é para nós. Então, tá. Então, vamos lá. Eu vou falar os 6 passos, tá bom? E depois a gente vai comentando um a um, com calma, né? Tranquilo, se não der, semana que vem a gente vai fazer novamente e vamos lá. Mas é bom vocês já terem uma noção. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo para quem estiver anotando? Coloque-se na presença de Deus. Isso aí é o primeiro passo. Coloque-se na presença de Deus. 2, peça a Deus que o ajude, olha que legal, a prestar atenção nele. Então, segunda coisa, peça a Deus que o ajude a prestar atenção nele. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes acontece com a gente, né? A gente está rezando, quando vê já dispersa, já na missa, ou em qualquer outro lugar, já começa a pensar em outra coisa e tal. Então, é graça prestar atenção nele. Então, a gente já pode partir do seguinte sentido, que prestar atenção em Deus não é algo natural. Por quê? Porque Deus é espírito, não é isso? Então, para a gente não é fácil ter aquela concentração. Então, a gente precisa da graça de Deus para prestar atenção nele. Então, a gente deve pedir isso. Segunda coisa, prestar atenção nele. Terceiro, escolha uma passagem bíblica. Aí aqui a gente vai entrar, né? Escolha uma passagem bíblica. 4, pense no que você leu. Então, você escolheu a passagem bíblica, leu ela. Pense no que você leu a partir do amor de Deus. Então, você vai pensar no que você leu a partir do amor de Deus. Lembrando, nós vamos falar de cada um com calma. Aqui é só para ter uma noção dos 6 passos. 5,
Se surgirem emoções positivas, sabe, aquela coisa boa, se tiver, porque tem vezes que não tem, mas se tiver, se surgir emoções positivas, né, você leu, fala, nossa, às vezes a gente lê algum trecho assim que aquilo dá uma coisa boa na gente. Então, se surgir isso, entregue-se a elas. Se surgirem emoções positivas, entregue-se a elas. Nós vamos falar sobre isso também. E o sexto, tome algumas decisões práticas. Último ponto, tome algumas decisões práticas. Tá bom? Então, beleza. É disso que a gente vai falar, acredito aí. E não só falar, tá, gente? Porque a ideia é que a gente faça, né? Faça junto. Claro que hoje é o primeiro dia, né? Não sei se a gente já vai conseguir fazer, mas a ideia é durante a oficina a gente fazer junto, né? Falar, não, vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Vamos pegar a Bíblia. Então, então vamos lá. Vamos comentar um pouquinho, então, a primeira coisa desse passo a passo. A primeira coisa que a gente falou é o que? Colocar-se na presença de Deus. O que quer dizer isso? Então, primeira coisa, gente, é a gente ter a consciência de que nós vamos falar com uma pessoa, nós vamos nos encontrar, nós vamos nos reunir, né? Nós temos um encontro com uma pessoa. Por mais que a gente não veja, mas é Deus, né? E é a pessoa mais importante com quem a gente pode se encontrar, né? Acho que isso é um ponto que a gente tem que ter essa consciência. Então, e aí a gente já começa a perceber o seguinte, alguns pontos, né? Aí agora vocês vão anotando conforme vocês quiserem. Mas o primeiro ponto, então, se eu vou me encontrar com uma pessoa que é importante, que é a pessoa, no fundo, mais importante da minha vida, o que a gente faz? Vocês já viram quando a gente vai ter um encontro importante? Primeira coisa, a gente tem hora para isso, né? A gente, não que a gente não possa orar em qualquer momento, mas nós estamos falando de um momento de oração ali importante para nós. Então, nós estamos falando de um encontro com uma pessoa. Então, é importante que a gente faz diante de um momento com um encontro, quando a gente quer encontrar com uma pessoa importante, a gente marca um horário, né? De preferência, a gente não encontra a pessoa em qualquer lugar, né? Quanto mais importante a pessoa, mais a gente quer oferecer para ela o melhor que a gente pode. Então, a gente, não, ela vai vir aqui em casa, então a gente arruma a casa, né? Se, sei lá, eu vou... não, nossa, essa pessoa é tão importante que eu não sei, que eu vou marcar com ela num restaurante, exemplo, né? Para me encontrar com ela, então eu vou num lugar melhor que eu posso, né? Aí eu vou colocar uma roupa boa, né? Claro que eu estou falando aqui que não necessariamente não precisa, né, ser muito redondinha essa questão da roupa, mas eu estou só querendo que a gente reflita um pouco que muitas vezes a gente quer fazer oração deitado, né? De qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Pensando num monte de coisa, né? O horário mesmo, né? Quando a gente vai marcar um encontro com alguém, o que a gente faz? A gente põe no melhor horário, né? Numa coisa assim, e você vive o seu dia em função daquele momento. Então, muitas vezes a gente não tem uma hora muito certa, ou então deixa a hora, vamos supor, à noite, isso aí é quase unânime nas orientações dos padres, dos santos, de que o melhor horário para se rezar é de manhã, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu funciono bem à noite, tal, tudo bem, só que é diferente. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, ó, 6:30 da manhã, tal,
a maioria aqui já acorda, mas talvez alguns teve uma dificuldade, mas nossa cabeça está livre de qualquer coisa. Agora, imagine a gente fazer uma reunião dessa aqui, 8 horas da noite hoje, 7 horas, a gente já fez tanta coisa, a gente está tão agitado, a gente vai chegar nesse momento igual Marta, né, agitada, nossa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, horário, se você puder, já uma dica prática aí para se colocar na presença de Deus, de manhã, no primeiro horário que você tiver disponível, faça aí a sua oração, mas fala, não tem horário, então acorda um pouquinho mais cedo, né? Aí 20 minutos mais cedo para começar, 15 minutos, né? Cada um vai escolher o seu tempo, mas escolha um tempo, um momento. Você vê que nós estamos fazendo esse esquema, né? No sábado, né? 6 horas o terço, 6h30, ó, se você conseguir encaixar isso na sua vida, é isso que a gente gostaria, né? Para aqueles que já rezam o terço com a gente às 6 da manhã, para os que não rezam, estão convidados. Então, quer dizer, imagina, você acaba o terço e já parte para a sua oração com a palavra, ali mais 10 minutinhos, 15 minutinhos, pode ter certeza, vai dar certo. Então, é isso. Então, colocar na presença de Deus, pensa nisso, pensa no local, né? Mas eu não tenho um local para oração, não tem problema, qualquer lugarzinho assim, mas que, sabe, que seja digno, põe ali uma imagem de Nossa Senhora, alguma coisa para identificar que você preparou aquele momento para estar com Deus, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Então, pensar, e a questão também, né, da postura, também na oração que eu falei, rezar deitado, tal, tudo isso passa aquela impressão, né? Porque assim, gente, a gente é humano, e o humano, a gente usa o nosso corpo. Então, quanto mais a gente mostra para o nosso corpo aquilo que nós cremos pela fé, então, se nós cremos que Jesus está ali, que Deus está diante de nós, a gente tem que se portar como a gente se portaria se a gente estivesse vendo ele, né? Como se a gente tivesse há 2000 anos atrás, lá na presença dele. Eu ia ficar deitado, Jesus na minha frente, eu deitado, falando, né? Eu ia estar com essa roupa, eu ia em qualquer lugar, como que seria, né? É isso. Claro que, quando eu falo também de roupa, claro que a gente tem uma certa intimidade também com Deus. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente partir disso. Não, vou reservar um cantinho, né? Vou puxar aqui na mesa da cozinha. Puxa a cadeira, senta, uma postura, põe ali uma imagem de Nossa Senhora, a imagem que você tiver, ou então você já tem seu lugarzinho no sofá, imagina aí, tem lá seu seu móvel, seu armário, tem lá uma imagem, não tem problema. Então, tem o seu cantinho para encontrar com Deus, né? Por mais simples que seja, o mais importante é ficar claro, né? Até para o seu anjo da guarda. Falar, tá vendo? Anjo da guarda, aqui eu quero ter o meu encontro com Deus. E aí, faz isso. Beleza. Ainda nesse ponto 1, né? Reservou lá o local, chegou no local, falou, agora eu vou me encontrar com Deus. O que você vai falar? Agora você vai realmente se colocar na presença de Deus, né? Tudo que a gente falou aqui tem até antes, mas agora você vai se colocar na presença de Deus. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer 2 coisas. Primeiro, para começar, e aí é uma experiência minha, ajoelhar. Porque eu acho que é assim que funciona, né? Uma oração. Então, eu me ajoelho no começo, né, da oração, claro que não precisa ler a Bíblia de joelho, né? Não é penitência nem nada, mas se quiser. Então, num primeiro momento, o que eu costumo fazer? Me ajoelhar, mostrando para o meu corpo que eu vou encontrar com a pessoa mais importante que tem, que é Deus. Então, eu me ajoelho. E eu faço uma oração, né, uma oração antiga na igreja, que fala assim, meu Senhor e meu Deus. No primeiro você pode, claro, vinde Espírito Santo, né, que eu acho que é a grande oração, cada um tem o seu hábito, né, que é invocar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada.
É o Espírito Santo que faz a gente ter esse encontro, né, com Jesus. Só é possível pelo poder do Espírito Santo. Então, um vinde Espírito Santo é sempre muito importante. Então, você pode, no meu caso, né, joelho, faz um vinde Espírito Santo, né, para que a gente reconheça, né, com essa oração do vinde Espírito Santo, que sem o Espírito Santo vai ser uma conversa de eu com eu mesmo, né? Mas não, a gente quer que seja uma conversa entre nós e Deus. E o Espírito Santo é que faz essa experiência. Então, arrumou o local, chegou no local, eu, por exemplo, me ajoelho, faço o sinal da cruz e rezo o vinde Espírito Santo. Rezei o vinde Espírito Santo, aí tem essa oração que me ajuda muito a me colocar na presença de Deus, que diz assim: meu Senhor e meu Deus. Aqui é por isso de joelhos, né? Foi assim que Tomé diz quando Jesus falou, toque aqui, o que ele fala? Ele se ajoelha e diz, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Isso aqui é muito forte, né? Então, nós estamos diante daquele que é o meu Senhor e é o meu Deus. E quando eu faço, então, profiro essas palavras de joelhos, olha para você ver o poder que já tem isso diante dessa oração. E a oração diz, então, meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui. Outra coisa forte. Eu creio. Creio não quer dizer que eu estou vendo, creio não quer dizer que eu estou sentindo, mas eu creio firmemente que estás aqui. Que me ouve. Olha, então, olha o que eu estou dizendo. Meu Senhor, meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me ouves e que me vês. Então, eu estou dizendo que ele está aqui, que ele está me ouvindo e que está me vendo. E enquanto eu digo essas palavras, eu vou, sim, pela minha imaginação, já vendo isso acontecer. Que de fato, porque é uma verdade, Deus está aqui, está me ouvindo, está me vendo. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me ouve e que me vês. Eu te adoro com profunda devoção. Aí o motivo de eu rezar ajoelhado, então te adoro. Peço-vos perdão dos meus pecados. O que eu estou fazendo nesse momento? Reconhecendo pela adoração a grandeza de Deus e reconhecendo a minha miséria, a minha pequenez. Peço perdão dos meus pecados. Eu ponho as coisas nos devidos lugares. Deus no lugar dele e eu no meu lugar. Pobre pecador que depende, né? Que está fazendo aquele encontro com a samaritana, como aquela mulher pega em adultério, como todas as pessoas, Mateus, cobrador de impostos, como todas as pessoas que foi se encontrando com Deus, eu faço esse momento de reconhecer que eu estou diante do meu Salvador. E os pecados também, peço perdão dos meus pecados, mas também traz em si as nossas misérias, as nossas fraquezas, tudo gente que na gente não é bom, tudo na gente que não está bom. Então a gente faz aquela, né? Aquela, como se fosse uma humilhação, né? Nesse bom sentido de eu vos adoro, né? Então, enfim, meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente estás aqui, que me ouve, adoro com profunda devoção, peço-vos perdão dos meus pecados e, para terminar, e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Então, é uma oração muito legal, depois, se quiserem, eu posso compartilhar com vocês, mas, e a graça de fazer com fruto este tempo de oração. Então, eu estou pedindo a graça agora de maneira expressa para que dê fruto esse tempo de oração. Aí digo, Nossa Senhora, e aí eu trago na minha mente a presença de Nossa Senhora, né? A intercessão de Nossa Senhora, São José. Aí, se você tem algum santo de devoção, ou é o dia do santo, você pode invocar também, santo tal. E por fim, né, e meu anjo da guarda, e todos os anjos, intercedam por mim junto a Jesus. Amém. Pronto. Depois de uma oração, então você não precisa fazer essa oração que eu estou falando. Mas o que eu fiz com essa oração? Eu fui me colocando na presença de Deus. Ficou claro?
Se ficou claro, dá um joinha aí. Beleza. Então, gente, 6h58, né? Dá vontade de ficar falando bastante, né? Mas a gente tem mais sábado que vem. Então, se Deus quiser, sábado que vem a gente vai conseguir... vai dar, né, mais certo, né? A gente vai encontrando vai encontrando o formato legal aqui, também essa questão do link, mas convide mais gente, tá? Fique atento, então, aí nos nossos grupos, nas nossas redes, que a gente vai postar o link para a semana que vem. E eu queria que você, então, para essa semana, fizesse esse exercício, tá? Você reservasse, então, para essa semana. O que você vai fazer? Você vai reservar um local para a sua oração e vai encontrar um horário para você fazer a sua oração, tá bom? E aí, por enquanto, né, a gente ainda vai chegar lá, sugestão, leia o Evangelho do dia, né? Se você jogar no Google aí, Evangelho do dia. Então, para essa semana, tenta fazer só esse ponto 1, né? Que é arrumar o local, se colocar na presença de Deus, fazer essas orações e ler o Evangelho do dia. Semana que vem, a gente vai abordar os outros pontos, tá bom? E aí, a gente vai fazendo junto na medida do possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Gente, eu vou escrever aqui no chat agora a oração. Quem quiser já copiar e ficar com ela, beleza. Quem não quiser, vai com Deus. Bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser.